Depois de passar anos construindo e desenvolvendo mocinhos, a Marvel decidiu juntar toda uma equipe de desajustados, assassinos e anti-heróis pra fazer o trabalho sujo, praticamente o Esquadrão Suicida do MCU. E a ideia é simples, pegar essa equipe e colocar ele em missões super perigosas que os Vingadores não podem ou não querem fazer. Tudo isso enquanto seguem ordens do governo. Porém, claro, não vai ser tão fácil assim, até porque eles não são do tipo de que costumam trabalhar em equipe. Enfim, sem mais enrolação, vamos logo pra história de os Thunderbolts. Bom, aqui o filme já começa com ela. E quem é ela? A Viúva Negra loira? Bom, é quase isso aí. Essa aí é Helena. Os que assistiram o filme solo da Viúva Negra conhecem ela como sua irmã adotiva. Uma anti-heroína desajustada que passou pelo mesmo treinamento de Viúvas Negras e aqui tá em uma missão especial pra destruir esse laboratório aí. A tarefa tá completa. O próximo a ser apresentado é o próprio Soldado Invernal, que veio ao tribunal pra assistir a uma audiência solicitada aí por Valentina Allegra. O negócio é que o presidente tá sendo pressionado por não conseguir controlar os super-heróis e pra resolver isso, a Valentina quer convencer o governo a iniciar a sua própria equipe comandada por eles, os Thunderbolts. Basicamente heróis descartáveis aí que ninguém liga, nenhum fã conhece, que obedecem mais fácil e ao mesmo tempo podem lidar com ameaças reais. Enfim, antes disso acontecer, a Valentina e suas operações vão ser investigadas, inclusive o laboratório que a Helena explodiu. E falando na Helena, mais tarde ela vai visitar o seu pai em casa. Se você tá vendo um rosto conhecido por trás dessa careca lisa e dessa barba cheia, é porque sim, ele é o carinha lá de Stranger Things. Enfim, ela foi até lá pra saber a opinião do papai sobre sua entrada na equipe. Fofa. No dia seguinte, olha a loira aí de novo, e dessa vez numa operação de invasão e uma base super tecnológica, onde ele encontra algumas fotos bizarras por ali, mas antes que pudesse fazer alguma coisa, aparece o Capitão América da Shopee aí, que a gente viu na série do Falcão e do Soldado Invernal, metendo bala na coitada. E a treta não para nele, começa a infestar de mulher fantasiada nesse lugar. O lado bom pra nós é que esse encontro aí de um caçando o outro virou uma bela cena de ação. Quem também aparece por ali do nada é esse cabeludo aí, o Bob. Não sabemos nada sobre ele ainda, então ele é só o Bob, beleza? E quando decidem finalmente conversar, os assassinos descobrem que todos eles trabalham pra Valentina, cada um com um alvo diferente. Ah, e é bom lembrar que eles também estão trancados nesse lugar aí agora. Mas bom, como o filme não se deu esse trabalho, e se você não viu aí as séries anteriores da Marvel ou qualquer coisa assim, vamos dar um contexto rápido com o que sabemos sobre esses personagens. Esse homem é John Walker, o cara que aparece na série do Falcão e Soldado Invernal, como eu falei antes, e foi escolhido como substituto do Capitão América depois que o herói teve sua aposentadoria. Porém, ele acabou matando pessoas no processo, então foi expulso. Daí, mesmo assim, ele trabalha agora nessas missões secretas, ou seja, ele faz bico. A Morena aí é conhecida como Fantasma, ela pode literalmente ficar invisível e atravessar as coisas, então já sabe, né? Perfeita pra esse tipo de operação. Enquanto a última vez que ela foi vista foi lá em Homem-Formiga e a Vespa. Enfim, continuando, o problema é que do nada esse lugar aí vira um incinerador, e agora eles têm 2 minutos pra poder escapar dali antes de virar churrasco. Coisa que por pouco dá certo. Rola uma explosão e a Helena tem um flashback das maldades que ela fazia já desde menininha. E até o Bob aparecendo ali de intruso no fim do sonho. Por outro lado, tudo isso, querendo ou não, foi um plano da Valentina pra eliminar os coitados. E como ela não esperava que eles iam trabalhar junto, porque ela não botava fé nessa equipe aí, a véia tá meio que em choque agora depois que soube que eles saíram vivos. Voltando aos assassinos, eles ainda estão tentando fugir do lugar, só que dessa vez estão presos nessa espécie de poço aí. E bom, nenhum deles voa. Mas pra sorte deles, o Bob também tava lá pra pensar num plano de escalada. Eles até vão se conhecendo no meio desse caminho e pô, é muito foda ver uma equipe toda sem poderes, tendo que se virar aí sem precisar voar ou sei lá, estourar o lugar com super força, sei lá. Depois de subir alguns milhares de metros e mesmo quase dando ruim pra eles, a equipe finalmente alcança a próxima sala. E ali, antes de qualquer coisa, é hora do Capitão da Shopee ser o próximo a ter um sonho estranho. Agora sabemos que além de entrar nos sonhos, o Bob também consegue fazer você sonhar só de tocar em você. Fora que você não precisa necessariamente apagar, o John aí literalmente sonha acordado, mano. Enfim, indo pra saída, eles acabam dando de cara com o esquadrão de soldados que a Valentina convocou, ou seja, precisavam de outro plano. Não demora muito para os soldados resolverem invadir o lugar, aí o John aproveita a chance pra se livrar do primeiro esquadrão e dá um jeito de sumir dali. Resumindo, agora tá tudo nas costas da Viúva Loira e do Bob. E como a Helena criou meio que um apego pelo Bobzão aí, ela vai enfrentar os próximos soldados sendo literalmente a babá dele.
Enfim, o John reaparece do nada depois que nossa dupla vence os soldados dali, então um fica acusando o outro, mas sem tempo, né? O lugar ainda tá rodeado lá fora. Pra passarem despercebidos, um novo plano. Os três usam a roupa dos soldados caídos ali pra passar lá fora. Então uma outra boa notícia é que a fantasma aparece por ali com um caminhão que vai servir como veículo de fuga deles. E como nem tudo são flores, é claro, eles precisam de uma identificação pra sair do lugar. Coisa que quase deu ruim, porém lá dentro, outros soldados começam a trocar tiro entre eles e isso acabou deixando um caminho livre pro grupo ali. Mas beleza, se todos os Thunderbolts estão nesse caminhão, quem é que tá dando tiro? Pois é, nem todo mundo tava no caminhão. O Bob resolve se sacrificar e no lá chamar a atenção dos soldados e bom, ele virou peneira. E bom, quando todo mundo pensou que ele tinha morrido, descobrimos um outro novo poder do Bob. O cara é imune a tiro, muito apelão esse cara. E não para por aí, mano, porque o cara consegue simplesmente voar. É o Superman da Marvel, não tem jeito. Acontece que nem mesmo o Bob sabia que ele podia voar, então ele acaba desmaiando no céu e cai na terra de novo. No dia seguinte, com esses três já bem longe, andando no deserto, adivinha só quem aparece por lá? O próprio pai da Helena, até porque ela é viúva e não órfã. Depois dos nossos queridos anti-heróis pegarem carona e trocarem um papo com o Hopper, quem aparece lá pra dizer um oi é todo o batalhão da Valentina de novo. Mas que também aparece por ali pra fechar o time é o famoso Soldado Invernal, já se livrando de todos os carros dali. Por outro lado, o Bob, que agora foi capturado pela Valentina, acorda num tipo de quarto esquisito que fica dentro de sabe-se lá Deus onde. E numa conversa ele explica um pouco mais sobre a origem do Bob, ou Robert, um cara que se inscreveu num programa de melhoria de humanos ou alguma coisa assim. Ela também diz que nem sabia quem ele era, que os outros são vilões, assassinos e enfim, tá querendo trazer o Superman pro lado dela, né? Ela não é idiota. A Valentina ainda diz que sabe tudo sobre ele, sobre o pai, a mãe, pra onde ele já foi, tudo. Diz até que ele é um humano perfeito, porém acaba cometendo o erro de tocar na mão dele, né? Daí pronto, ela toca na mão dele, vai pro mundo dos sonhos, já era. Daí num sonho a Valentina se vê ainda criança, no dia em que ela perdeu o pai, ou seja, o passado da vilã. Enfim, depois que acorda da brisa, a Valentina fica meio em choque e sai do lugar. De volta aos anti-heróis, bom, o Buck não é lá muito amigo da rapaziada e como ele é o fodão, prendeu todos da equipe sozinho. E nem se preocuparam em mostrar como ele fez isso, mas beleza. Acontece que ele ainda trabalha pra Valentina, daí ele acha que essa equipe tá envolvida no impeachment contra ela e quer algumas respostas. O pessoal tenta explicar que na verdade a Valentina tentou eliminar eles, mas não parece tá dando certo, né? Até o Soldado Invernal recebeu uma ligação da própria assistente da Valentina. A assistente disse que a coroa tem muito poder em mãos e que tá saindo do controle, e que ele precisa ir lá antes que resolva fazer experimentos com o Bob. E como o Buck vai precisar de reforços, tá na hora de levar toda essa rapaziada junto com ele. Enfim, chegando lá, eles dão de cara com o Bob todo arrumadinho, com outra cor de cabelo e uma fantasia nova. E agora lascou, mano, ele foi de Superman da Marvel pra Capitão Pátria. A Valentina ainda diz que o cara é uma mistura de todos os Vingadores juntos e logo vai se tornar o herói número 1. Quanto ao plano dela é deixar que todos vejam o Bob acabando com um grupo de desajustados de uma forma que o povo possa contemplar o surgimento do novo herói. Inclusive o nome desse novo herói que o Bob se tornou é Sentinela, simplesmente o herói mais apelão da Marvel. Enfim, acontece que nem dá pra chamar isso aqui de luta. São 5 fracassados sem poderes contra um cara totalmente apelão, não dá nem graça. Então eles escapam dali e quando a Valentina manda o Bob terminar o trabalho, ele se recusa. Já que os Thunderbolts não são uma ameaça pra ele, então por que matar? E como o Capitão Bob Pátria já não tava querendo obedecer a Valentina, ele resolve que é hora de se rebelar, mesmo que ela tenha um dispositivo de emergência que pode apagar o cara. De qualquer forma, não demora muito pra ele acordar novamente, dessa vez com uma aura toda preta e um nível de poder muito mais roubado. Pode fazer qualquer pessoa desaparecer só do cara olhar pra ela. E como ele começa a arregaçar a cidade pra lá e pra cá, é uma boa hora pro nosso grupo de fracassados se reunir novamente e mostrarem que podem ser heróis. Ou seja, eles estão fazendo o plano da Valentina, só que ao contrário. Daí depois de salvarem algumas pessoas, não adianta muito porque o Bob tá descontrolado e começa a apagar simplesmente todo mundo ali. Não escapa nem criança, mano. Todo mundo vira sombra. Até mesmo a Helena, que achou que ia entrar no coração do cara, né? Indo até ele, mas bom, virou sombra também. Ele nem ligou pra ela. E depois de passar por mais alguns pesadelos, a Helena acaba encontrando o próprio Bob na sua forma raiz. Ele diz que esse poder das sombras é meio que uma forma que os poderes dele encontram pra representar o vazio que ele sentia.
Enfim, a partir daqui a cidade já tá toda cagada e esfarelada nas sombras, e dentro dessas sombras, os Thunderbolts e o Bob vão tentar atravessar as salas infinitas dos sonhos até achar uma saída, vão ter que passar pelos piores sonhos. No fim das contas, eles encontram o Bob das sombras, que prende toda a equipe, menos o próprio Bob do bem. Daí rola uma briga entre os Bobs contra os Bobs e, bom, o Bob do bem vence. Daí, enfim, o filme termina com a cidade voltando ao normal, e antes da galera toda ir atrás da Valentina, ela dá um jeito de aparecer na mídia pra poder anunciar os, entre aspas, novos Vingadores. Apresento os Novos Vingadores. O filme ainda vai contar com duas cenas pós-créditos, uma onde o Hopper acaba encontrando a imagem deles numa caixa de cereais, anunciados aí como Novos Vingadores, então foda-se, cena merda. E a segunda mostra a equipe reunida na segunda torre dos Vingadores, agora chamada de Torre de Vigilância. E o principal, claro, eles recebem a visita especial simplesmente do Quarteto Fantástico, mano. Um sinal aí pros próximos filmes. Thunderbolts é um filme bem divertidinho de assistir e pronto, nada mais do que isso. Não tem nada de incrível aqui ou de espetacular, igual estão falando por aí. Na minha opinião, o problema mesmo é tentarem substituir todo o legado dos Vingadores com quem conhecemos há pouco tempo. E pô, antes de sair o filme dos Vingadores, a gente teve o filme do Thor, o filme do Homem de Ferro, Capitão América, blá blá blá, enfim, mano. Nenhum dos atuais teve um filme próprio ainda e bom, deve ser por isso, né, que fica esquisito e difícil de se acostumar, além de todos ali serem extremamente sem graça e esquecíveis. Um grupo de patéticos tirando o Sentinela. Enfim, minha nota pra esse filme aqui é um redondo 5.